O assunto que eu vou compartilhar com você está baseado em Isaías 43, versículos de 1 a 5. O nosso tema é: não tenha medo, Deus está no controle. Nós acabamos de atravessar a fronteira de mais um ano. Tivemos alegrias e choramos algumas vezes. Subimos a montes altaneiros e descemos a vales profundos. Celebramos com a família o nascimento de alguém querido e também choramos a despedida de um amigo, de um ente querido. Agora, nós estamos dando os primeiros passos deste novo ano que recebemos. É um grande desafio, é uma grande perspectiva, temos sonhos, temos esperanças, temos medos. E eu queria hoje trazer para o seu coração uma palavra de esperança, uma palavra de otimismo, uma palavra da parte de Deus. Talvez você está entrando no ano de 2013 com o tanque vazio, já com as suas baterias arriadas. Talvez você enfrentou tantas lutas no ano passado que você está até com medo de encarar mais um ano. Talvez as previsões, os prognósticos para a sua vida, para a sua empresa, para os seus negócios, para a sua economia, para o seu lar, não são tão otimistas. Talvez o medo está encurralando a sua alma, entrincheirando o seu coração, rondando a sua mente. E eu queria então, à luz do texto bíblico, trazer uma palavra que traga força para a sua vida, encorajamento para o seu coração, para você tirar os olhos das circunstâncias e colocar os seus olhos em Deus. O profeta Isaías está escrevendo para o povo de Deus, da parte de Deus, e ele diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te criei, eu te formei, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelas chamas, elas não arderão em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Não tenhas medo, portanto, porque eu sou contigo. É claro que você e eu somos susceptíveis ao medo. Temos muitos temores, até fobias. E medo é mais do que um sentimento. Medo, diz o apóstolo Paulo, que é um espírito. Por isso ele diz para o seu filho Timóteo que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Talvez você está com muito medo de avançar em relação à sua vida, em relação ao seu casamento, em relação à sua família, em relação à sua empresa, em relação ao seu trabalho, em relação à sua igreja, em relação às coisas que acontecem à sua volta. Mas Deus está trazendo uma palavra para você. Não tenha medo. Não se renda ao medo. Não arrie as armas. Coloque a sua confiança neste Deus que tem controle de tudo, que tem domínio sobre o universo, que tem a sua vida na palma da sua mão. Mas qual é o antídoto para o medo? Qual o remédio para você entrar neste novo ano com o coração cheio de esperança e de coragem? Deus diz assim: não fique com medo. Primeiro porque eu te criei. Você não é produto de um acidente. Você foi planejado. Eu amei você e eu criei você. E esse é um projeto meu estabelecido lá na eternidade. Então fique tranquilo, fique calmo. A sua vida não está ao léu, jogada de um lado para o outro. Eu tenho domínio e controle sobre a sua vida porque eu te criei. Diz Deus ainda: eu te formei,
E diz o Salmo 139 que de uma forma assombrosamente maravilhosa, Deus entreteceu você no ventre da sua mãe. Ele conheceu você quando você apenas era uma substância ainda informe. E Deus colocou o seu nome, a sua vida no seu livro e cada dia e cada detalhe da sua vida já está escrito e determinado por esse Deus que é seu Pai, esse Deus que ama você, esse Deus que pensa em você, esse Deus que remiu você, esse Deus que é o Deus da sua salvação. Deus está dizendo para você, você não precisa ficar com medo, porque eu sou o Deus que te remi. Deus comprou você com o sangue do seu Filho. Quando Deus foi criar o universo, Deus disse, haja e houve. Tudo foi criado pela palavra do poder de Deus. Quando Deus foi criar o homem, Deus foi criar você, Deus pôs a mão no barro, porque Deus fez o homem do pó da terra, Deus fez do barro o ser humano. Mas quando Deus foi remir você, Deus entrou no barro, Deus se fez carne. Deus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A redenção custou para Deus mais do que a criação do universo. Porque para remir você, Deus enviou o seu Filho, seu único Filho, para morrer em seu lugar, para sofrer as penalidades que você e eu deveríamos sofrer. E Jesus Cristo morreu naquela cruz, substitutivamente, em seu lugar, em meu lugar. Este foi o preço da redenção, o sangue do Cordeiro Imaculado de Deus. Agora Deus está dizendo o seguinte, eu te chamei. E Deus chamou você porque você é ovelha dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus, e me seguem. Aqueles que são de Deus, escutam a palavra de Deus. E Deus chamou você pelo seu nome. Deus conhece o seu nome. Deus conhece o seu passado, Deus conhece o seu presente, Deus conhece o seu futuro, Deus conhece as suas palavras quando elas ainda não chegou à sua boca, Deus conhece todos os seus pensamentos, Deus conhece você por dentro e por fora. Esse Deus é o Deus que criou você, que formou você, que remiu você e que chamou você pelo seu nome. Agora, diz Deus, tu és meu, você não precisa ter medo. Porque você é propriedade exclusiva de Deus, você é propriedade preciosa de Deus, o tesouro de Deus, a herança de Deus, você é ovelha de Cristo, você é a menina dos olhos de Deus, você é a delícia de Deus, em quem Deus tem todo o seu prazer. Você não precisa ter medo do amanhã, porque Deus estará lá no amanhã. Você não precisa ter medo lá do seu passado, daquelas coisas que ficaram mal resolvidas. Deus está lá no seu passado. Você não precisa ter medo do hoje, porque Deus está no seu hoje. Deus é o Deus que cuida de você. A sua vida não é dirigida por Brasília, a sua vida não é dirigida pelos políticos, a sua vida não é dirigida pelas autoridades aqui deste mundo, a sua vida não é dirigida pela sua empresa, a sua vida não é dirigida pelo salário que você ganha, a sua vida é dirigida por Deus. Ele está no controle, Ele está no domínio, a sua vida está nas mãos desse Deus vivo, então não tema avançar, confiado em Deus, colocando seus olhos fitos no Senhor Jesus Cristo. O fato de você poder entrar pelas portas deste novo ano com segurança, com otimismo, com confiança, com fé, não significa que você e eu teremos um mar de rosas. Não significa que a vida é um parque de diversões, uma colônia de férias, uma estufa espiritual. Não significa que você está blindado dos problemas naturais da vida, mesmo que as situações sejam adversas. Você é mais do que vencedor. Você está nas mãos de Deus. Deus nunca prometeu para você e para mim ausência de lutas, de problemas. Ele nos prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos.
É por isso que o texto de Isaías 43, versículo 2, diz assim: quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo. O texto não diz assim, se passares pelas águas, se passares pelos rios, se passares pelo fogo. Não é se, é quando. Isso significa que na vida nós vamos passar por circunstâncias difíceis. Todos passam, todos choram, todos sofrem, todos enfrentam a morte, todos enfrentam o luto, todos enfrentam os dramas naturais da vida. O que é importante é saber que não importa a circunstância que você vai vivenciar, Deus estará do seu lado como seu refúgio e a sua fortaleza. O texto diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo. A grande questão do consolo, da segurança para avançar na jornada da vida é saber com quem você anda. Se Deus está do seu lado, você vai lutar, você vai vencer. Quando Moisés tinha o desafio de conduzir o povo de Israel pelo deserto, houve um momento em que Deus se entristeceu com o povo e se irou contra o povo. E Deus disse, Moisés, eu não vou contigo, eu vou enviar um anjo. E Moisés disse, Senhor, se tu não fores, não nos faça sair deste lugar. A presença de Deus é que nos fortalece. Diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque Ele é forte? Porque o problema não existe? Porque os inimigos são fracos? Porque as circunstâncias são tranquilas? Não. Ele diz, eu não temerei, porque Tu estás comigo. É a presença de Jesus, é a presença de Deus, é que dá força para você caminhar. Por isso o texto diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo. O texto diz ainda, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Os rios são volumosos, suas águas são caudalosas. As nossas forças são pequenas demais para enfrentar esse desafio. Mas Deus está dizendo o seguinte, as circunstâncias não vão derrotar você, porque quem está no controle das circunstâncias sou eu, diz o Deus Todo-Poderoso. O texto diz, quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Nós jamais poderíamos passar pelo fogo sem sermos destruídos. Mas quando Deus nos permite passar pelas provas do fogo, apenas as amarras serão queimadas, nem um fio de cabelo da nossa cabeça vai ser chamuscado. O nosso Deus é o Deus protetor, é o Deus da providência, é o Deus que nos cerca com a sua mão, é o Deus que põe sobre nós a tua mão, é o Deus que nos agasalha nos seus braços eternos, é o Deus que nos dá proteção e segurança. Por isso o texto conclui dizendo o seguinte, visto que eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, não tenha medo, não tenha medo. O único antídoto para o medo é você pôr a sua confiança em Deus. Se você confiar no seu dinheiro, o seu dinheiro não lhe dá segurança. Se você confiar na sua saúde, a sua saúde não lhe dá segurança. Se você confiar nos músculos, na força do seu braço, isso não lhe dará segurança. Se você confiar na sua inteligência, na sua sabedoria, isso não lhe dá segurança. Se você confiar nos seus amigos ou até mesmo na sua família, isso não lhe dá segurança. Se você confiar na sua religião, também ela não lhe dará segurança. Mas se você pôr os seus olhos em Deus, se Deus for o seu refúgio, se Deus for o seu baluarte, se Deus for a sua cidadela, se Deus for a sua torre forte, então, mesmo que as tempestades chegam, mesmo que os rios possam transbordar, mesmo que as chamas possam ser incandescentes, você atravessará esta fronteira de mais um ano com segurança, com paz, com serenidade, porque sabe que a sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu quero encorajar você a ter sonhos. Eu quero encorajar você a colocar Deus em primeiro lugar.
Eu quero encorajar você a priorizar sua família. Eu quero encorajar a você a colocar em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e a sua justiça e não olhar para as circunstâncias a ponto de temê-las. Saiba de uma coisa, o seu Deus está no controle. O seu Deus tem as rédeas da história em suas mãos. A sua vida está nas mãos daquele que governa os céus e a terra. Eu quero orar em seu favor. Eu quero colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Pai querido, nós estamos entrando pelos portais de mais um ano. Certamente, Deus, teremos lutas e desafios pela frente. Talvez passemos por vales escuros, por pântanos lodacentos. Talvez a fornalha vai tentar nos destruir. Mas nós cremos, ó Deus, que Tu estás no controle. Não precisamos ter medo, porque estamos nos braços daquele que é o Todo-Poderoso Deus. Guarda o coração daqueles que nos assistem, fortaleça-os pela fé e dá-lhes a alegria de saberem que estão nas mãos daquele que está assentado na sala de comando do universo. Bendito é o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.